Boa noite. Alana Freitas, Elfael. Tá me ouvindo? Seu som tá picotando aí. Tô te ouvindo. Cadê você, mulher? Tá escondida aí? Peraí que eu vou melhorar aqui. Pronto. E Oi? melhorou? Aí, melhorou, melhorou. Pronto. É que hoje eu tô sem minha assistente aqui, minha sobrinha. Tem que me cuidar. E o seu assistente, Miguel? Ah, não tá mais, não Vou, tá querendo mais vou não. colocar aqui que eu não tô. Vou mudar aqui de posição porque eu não tô te ouvindo. Tá. Será que eu vou pegar o fone. Vou pegar o fone. Oi, Alana? Pegar o fone. Ah, mulher. Vou pegar o fone. Eu acho que o fone é melhor. Agora eu não gosto dele, é melhor. Você tá me ouvindo bem? Tô. Ah, Se melhorar, tudo pode melhorar. Pronto, agora acho que melhora. Melhorou? agora tô te É, ouvindo. pronto, é isso mesmo, é o fone. Boa noite, amiga. Obrigada pelo Boa convite. noite. Gente, essa Imagina, estante. eu é que agradeço aí. Já tem pessoas queridas aí entrando. Tô vendo. Francisco Antes que César. que cause comoção, essas estantes vazias é porque eu tô fazendo uma arrumação aqui, viu? Bom, as minhas eu estou precisando, na verdade, de espaço vazio, que não Isso, eu tem. tô tentando fazer exatamente isso, uma arrumação. Olha, nosso lambrusquinho, que tem um Um pouquinho de. significado todo especial para nós. Foi o. Nós fomos apresentadas a esse vinho em Campina Grande, o nosso amigo Idimar. Depois foi o vinho do seu Foi. casamento. Aí agora, sua homenagem. É, esse aqui não é lambrusco, é um espanhol, mas é bom. É bom. Bem, Alana, obrigado por ter aceitado o meu convite. Na verdade, eu que agradeço. Eu queria que a gente batesse um papinho sobre crônica, né? Esse gênero tão querido no nosso país, na nossa literatura. É um gênero que todo mundo considera híbrido, tem diversas definições, né, para esse gênero. Jornalístico, lírico, subjetivo, né, uma ruma de adjetivos e substantivos que a gente coloca infinizados na palavra crônica para dar conta de tanta diversidade de produção que nós temos, né, de escritores, os mais variados. Francisco César, que fez mestrado sob sua orientação, com crônicas de, né, Stanilau Ponte Lá, Preta, Ponte Preta. está aí como testemunha nessa live da diversidade da crônica no Brasil. E você, como não só trabalhou com crônica como pesquisadora, mas também, quando decidiu entrar no mundo literário, também escolheu o gênero crônica, eu achei que é a pessoa assim, mais adequada para a gente conversar um pouquinho sobre crônica. Então eu quero começar pedindo que você leia algum trecho de algum cronista ou alguma crônica que você separou aí para a gente. O que é que Opa, você vamos acha de lá. começarmos assim em grande estilo? Vamos lá. Bom, eu queria falar um pouquinho antes Deixa eu pegar aqui que o livro está um pouquinho distante, só um minutinho. Não é isso? Pode a coisa dessa? Os bastidores aqui aparecendo? Bom, vamos lá, né? Está aparecendo tudo. A crônica, que é esse gênero tão difícil de ser classificado e desafia até hoje ainda os teóricos, né? Ele tem justamente essa característica de ser híbrido, né?
acredito que essa hibridez e essa questão dessa dificuldade de classificação tem a ver com suas origens mesmo, né? Essas origens que nasceram no Brasil na imprensa do século XIX. Então, a gente tinha as duas partes do rodapé do jornal, os dois tipos de folhetins. O chamado folhetim romance e o folhetim, né, variedades, que é o que deu a nossa crônica. Então, o folhetim romance, que eram os romances em fatias, que é um pouco o que gerou a origem da nossa telenovela, e o folhetim variedades, que era um pouco de tudo, né? Inclusive o nome das colunas do século XIX vai muito em cima disso. Miscelânea, instantâneos Kodak, né? Muitas formas de dizer que aquilo era variado, né? Que era um grande bazar. O Machado, sim, que foi um grande cronista do século XIX, embora seja uma parte menos conhecida da obra dele, ele tem uma frase que eu gosto muito, falando sobre a própria crônica. Ele fala que é o consórcio do útil com o fútil e que o cronista é aquele sujeito que tem o olhar de míope, né? Então eu acho que é por aí mesmo, esse olhar de míope, de ver a miudeza, né? Tem a ver justamente com a história do rodapé do jornal. O cronista, geralmente, ele entra numa sala, ele não vai olhar para o sofá, ele não vai olhar para a TV, ele vai olhar para um vasinho que está no cantinho, para um detalhezinho que talvez as outras pessoas não percebam. Então, ele tem esse olhar de míope, né? Eu vou começar lendo, porque eu tinha que escolher uma que não fosse tão grande, difícil essa escolha, né? Tem uma crônica do Fernando... Você pode ler um trecho também. Tá. Tem uma crônica... Tá, então, melhor ainda. Tem uma crônica do Fernando Sabino, que eu acho que ela é, assim, exemplar em todos os sentidos, né? Que é a última crônica, né? É uma crônica que eu acredito que todos os meus alunos já conhecem, de tanto que eu falo nela, que é justamente a história de um casal que entra no bar, né, com uma família e é observada por esse cronista, que é o Fernando Sabino, falando sobre essa dificuldade de encontrar o tema da crônica. E, dentre outras coisas, ele vai dizer o seguinte: nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança, ou num incidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem nada mais para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta, estou sem assunto. Lanço então o último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Né? É uma crônica belíssima, a última crônica, né? Que ele já tem aí o intertexto com o poema do Bandeira, assim, eu queria meu último poema, e que eu tomei de empréstimo também para a crônica que abre meu livro, né? Que é o conceito crônico. Sim, e o seu livro, que é esse, né? Exato. Espera que a gente chega lá, né? Vai, meu bem. Que eu tive o prazer, não, nós que apagamos a lua, eu tive o prazer de escrever A Orelha, né? E ser uma das primeiras leitoras, escrevi ele ainda inédito. E... tive a ousadia de sugerir o título. Ah, madrinha, maravilhosa. Nesse livro você não tem muito assim, essa inquietação mais metalinguística como essa crônica de Fernando Sabino. Eu acho que Rubem Braga tem várias também, sim, que são a crônica sobre não ter assunto, exato, né? Isso. Que é um clássico, que é um clássico, né? Eu brinco assim, que eu gostaria que essa primeira crônica do meu livro, ela fosse descoberta, assim, pelos professores todos, pelos as pessoas que organizam livros didáticos e tal, porque eu acho que ela é, assim, um presente. Porque eu resumi aí algumas questões que são próprias do gênero crônica. E essa questão da metalinguagem tem justamente a ver com essa questão difícil de dizer o que é crônica, né? Como é que vai ser a crônica. Sim. Então você vai ter um sem número de autores, praticamente todos eles têm, que vão lidar com essa luta com o papel, né? E agora com a tela em branco. E aí Sabino faz isso aí divinamente bem. E quando ele lança os olhos para fora
barzinho muito simples, né? Um botequim, ele vai encontrar essa família muito humilde comemorando o aniversário de uma criança, né? E aí ele conta essa história lindamente. Então, eu acho que tem muito a ver com esse espírito da crônica, assim. Sim, de E tudo pode caber numa isso, crônica, né? tudo cabe, Tudo pode né? ser matéria, Tudo pode ser matéria de matéria. reflexão, matéria de Sim, crítica, matéria exato. de captura, né? Isso, Até isso. mesmo para se fazer crítica, se fazer é, uma reflexão ou mesmo uma rejeição em cima do que está acontecendo, o cronista tem primeiro, essa necessidade de nos situar, acredito que também se situar, para depois fazer esse trabalho que ele vai pegar esse mesmo material que um cronista pegou, qualquer outro pode pegar, né? Nós Exato, vemos isso exatamente. muito nas crônicas de Nelson Rodrigues, né? Sim, sim, Que sim. tudo, absolutamente tudo, e de uma maneira também bastante sem medidas, ele pode ir e vir no tempo, nas questões biográficas pessoais, nas Sim. questões políticas, sociais, culturais de época. Né? Eu tinha selecionado aqui um pequeno trecho de uma crônica dele, que eu quero ler para vocês, só para a gente ver esse passeio da crônica. No caso de Nelson Rodrigues, se chama O Leque Foi um Momento. O leque aquele. Por sinal, estou Uhum. precisando de um agora, porque está um calor infernal aqui em Salvador. Nós passamos alguns dias de muita chuva, que a cidade estava se desmanchando, e agora voltou esse calor que parece que está saindo do subterrâneo da terra. É, aqui tá assim E, também. então, a crônica dele, que está nesse livro, O Óbvio Ululante, Sim. Que é um nome ele diz maravilhoso. assim, e é um termo assim que ele adorava, É. né? Funcionava também como um chavão dele para Uhum. muita coisa. Uhum. Ele diz: o patético de nossa época é que o passado se insinua no presente. E repito, a toda hora e em toda parte, a vida injeta o passado no presente. Olhem em torno e vejam, é terrível. O passado irrompe numa gravata, num gesto, num sapato ou num colarinho. Estamos usando os bigodões dos nossos avós. Há sujeitos que se vestem e calçam como os nostálgicos defuntos familiares. Outro dia fui ao Chacrinha, na TV Globo. Comigo ia o João Saldanha. O programa elegera a mim, o maior cronista esportivo de jornal, e ao João, o maior comentarista de TV. E tínhamos ambos um ar de prêmio Nobel. Pois bem, nunca vi multidão tamanha. Sempre digo que a multidão é inumana, porque não tem cara. Cara não tem, mas cheira. Eis a descoberta que fiz no Chacrinha. A multidão cheira. Eu morro de rir Perfeito. com as crônicas É. dele. Não, ele é Você vê maravilhoso. que ele passa de uma questão nostálgica que todo mundo tem, né? A gente está sempre Os fazendo objetos observações. lembrando as coisas pra gente, né? Mas ele passa de um espaço para o outro. Uhum. Assim, Tudo é motivo, tudo é transita, mote de exatamente. reflexão, mas essa reflexão é como a crônica mesmo, assim, bem Aham. Uhum. pontual. Exato. E E ele ele fala, escolheu né? esse. E me Sim, lembro da Vida Como Ela É, que eu adoro aquela coleção dele. E ele fala de olhar a vida pelo buraco da fechadura, né? Então, acho que tem muito isso do cronista, olhar a vida pelo buraco da fechadura. Então, você vai captar cenas, captar imagens, né? Captar estilhaços que outras pessoas talvez não captaram, né? E vai do trivial para o sério, né? Do social para o sim. filosófico, assim, muito facilmente, né? Muito facilmente. E a gente tem. Baixar um pouco minha câmera. Peraí, como é baixar? É assim, Patrícia? Tá mexendo. Pronto, Agora parou. Agora ficou fixo aí. pronto. Então, Alana, nos fale um pouco sobre esse seu passeio com Nós que Apagamos a Lua. Né? Eu tinha pensado Pois em é. você ler também um trecho, mas primeiro Vamos fale um lá. pouco. Tá bem. Né? Nós que apagamos a Você lua. estreia com. Tem problema em falar a idade, não? Nenhuma. Então, você estreia com quantos anos? Esse é o 43, seu né? primeiro e único livro, né? De É literatura. o Você de tem literatura.
Exato. O outro é o livro da tese, exato. Exato. É o meu primeiro, né? Espero que outros virão. Criei um projeto pessoal de fazer de 3 em 3 anos, né? A ideia que eu pensei. Eu não me vejo uma meta, digamos assim. Não me vejo escrevendo em outro gênero. Eu acho que só me caibo na crônica, né? Não me consigo pensar em escrever outro gênero. Então, eu acho que a cronista esteve em mim a vida toda e eu coloquei ela para fora numa hora que eu tive coragem, né? De colocar para fora. Aquela virada de chave de vida, passados 40, já assim algumas conquistas, né? E aí vem um certo medo, assim, porque de alguma forma, com 43 anos, eu já era uma professora relativamente conhecida, então o medo de fazer uma coisa horrível e ninguém gostar, né? Aí depois esse medo vai passando e tive, né, uma banca de feras que leram meus originais. Você, Flávia e Mirella, né? 3 tesouras boas danadas que fizeram, né, sugestões, enfim. Então foi um livro de algumas mãos, né? E passou. Esse livro ele tem vários processos criativos por trás dele, né? Inclusive um processo para mim que foi um pouco assim curativo, né? O livro é de 2018, final de 2018. Em 2017 eu tive um adoecimento, né? Um adoecimento mental, espiritual, enfim, que é a depressão, que foi um grande choque para mim, assim, né? Quem me conhece sabe, conhece um pouco da minha natureza, então uma grande surpresa alguém como eu estar naquele estado depressivo, mesmo precisando de tratamento, etc. E aí, passada essa crise inicial, medicação, ainda continuo medicação, mas hoje bem menos, terapia, etc, etc, vem assim um desejo meio que vivificante. É como se depois de um processo de morte, você quisesse realizar coisas, né, que tinha vontade de fazer. E aí eu acho que o livro entra muito nesse projeto vivificante, né? Mesmo que em vários momentos ele foi conversado na terapia também. Como um desses projetos de mudar um pouco o foco, enfim. E eu acho que a crônica estava em mim sempre, porque eu sempre fui a criança observadora, a que ouvia as conversas dos adultos, né? A que puxa conversa com as pessoas na rua, e as pessoas puxam conversa comigo e me contam coisas absurdas, assim. Acho que elas não sei explicar o que é isso. Elas se aproximam de mim e me contam coisas. Confiam. Confio, acho que eu sou uma boa ouvidora também, tem isso, né? Inclusive, acabei de ler um livro da Carla Faô, que é uma escritora e uma roteirista, ela fez Segunda Chamada, ela vai estar com a gente no nosso evento de pesquisa, e o livro dela é só sobre isso, a arte de escutar. Então, ela conta histórias que aconteceram ao longo da vida dela, desses relatos que vêm do nada, assim. E aí eu me identifico muito com essa escrita dela, porque acontece coisas, assim, engraçadas comigo, né? Eu me lembro que eu tinha uns 9, 10 anos e estava de férias no Jorro, que é um lugar aqui na Bahia muito conhecido, até hoje a gente ainda vai lá de vez em quando. E aí chegam 3 velhinhos, assim, tava eu e minha mãe, e fiz assim: a senhora joga com minha mãe, que a gente tá precisando de um parceiro para fechar a mesa. Minha mãe não joga não, mas essa menina aqui minha joga. Os velhinhos olharam assim: essa menina joga? E aí eu entrei, fechei a mesa do buraco com os velhinhos e eles me alugaram o resto da semana. E eu adorava, porque era 1000 conversas, né? E eu me divertia muito já com aquele... Eu morro de arrependimento porque não segurei o nome dos velhinhos. Eles eram de Salvador e tal. E aí era um casal que brigava muito, aquele casal já desgastado pelo tempão de casamento, e uma amiga da mulher que acompanhou eles e tudo. Então era muito engraçado. E eu ali no meio, com 9, 10 anos... jogando buraco e ouvindo as histórias todas. E a outra coisa também que eu acho que facilita essa coisa das histórias, eu gosto muito de conversar, sempre gostei com gente mais velha, né? Então eu gosto de perguntar, e aí eu tenho paciência de ouvir. Então eu acho que foi chegando essa usina de histórias, né? E aquilo que eu falo no conceito crônico, olho e ouvido agudo. Então a gente ouve coisas, ouve conversas, né? Você também é boa nisso. Você tem uma crônica ótima do salão de beleza da história. Sim, as moças
Do homem no sem salão. qualidade, né? E do homem sem qualidade, é. O homem não prestava para nada na vida. Nada. E a outra queria ficar com ele. Mas essa mistura que você tem, né, de síntese pessoal Sim, com essa questão de ser uma boa ouvinte, de também capturar o externo, quer dizer, essa mistura, né, de sim, síntese pessoal e memória coletiva, ou pelo menos o que você faz dessa memória, das experiências que você observa, sim, né, sim. que chegam a você, Exato. marcam esse livro. Né? Embora Sim, esse de pressão a pressão, você colocou aí como se fosse o pontapé do livro. Né? O pessoal já sim, até comentou aí que é uma crônica que alguém falou aí que gostou muito, que o ajudou muito. Então, sim. de pressão em pressão, que fala do seu problema com a depressão, é muito pessoal, mas Muito. ela acaba também funcionando como uma identificação. Não só para Sim. quem tem o problema da depressão, que é uma Uhum, doença, uhum. mas também para quem, em momentos pontuais, em momentos específicos, passam por um momento Sim, de uma tristeza muito extrema, né? De um sim. mergulho muito extremo. Uhum. Então, leia um pouquinho de depressão e A neta pressão tudo para gosta gente. dela, né? E eu acho interessantíssimo, Alex, que eu tô chamando o Alex aqui, porque agora é o perfil profissional dela, porque eu gosto de chamar ela de Alessandra. É, Fique à a, vontade. como essa crônica, quando eu estou nas escolas com os alunos, eu tenho sido solicitada para ir em escolas conversar com os alunos, jovens que vão de 13 a 18 anos, assim, como eles perguntam sobre essa crônica. Me impressiona muito, né? A gente acha que é uma coisa mais para as pessoas mais maduras, enfim. Mas é muito interessante. Talvez se não seja a experiência deles, mas de alguém deles, né? E eles gostam de perguntar muito. Vamos lá. De pressão em pressão. Ela tem um epígrafe, aliás, todas as crônicas têm um epígrafe, eu gosto muito de epígrafes, né? Vi ainda outro mal debaixo do sol que pesa bastante sobre a humanidade, que é de Eclesiastes, né? Que lá já existia esse problema. Primeiro, uns estranhamentos, uns cansaços súbitos, uma vontade de chorar que surge sem aparente motivo. Uma porta que bate te assusta como um estrondo de um tiro. Parece que alguma notícia ruim vai chegar a qualquer momento. As cores, os sabores, o entusiasmo pelo que se gosta começa a se alterar. Um gosto metálico na boca. Uma vontade louca de se livrar das obrigações e voltar correndo para a cama. O cobertor parece uma capa protetora contra todos os males. Não se sabe se é melhor amanhecer logo ou que a noite não acabe. Aliás, tudo vira um grande tanto faz. Gente demais e conversa demais, começa a incomodar, incomodar muito. Aquele cansaço passa a ser um cansaço-íssimo, como nos versos de Álvaro de Campos, poeta que devia entender bem disso, pois não foi ele quem disse: não me venha com conclusões. A única conclusão é morrer. Sim, pensa-se nessa saída com frequência. Esse é o primeiro parágrafo. E é interessante porque ela chega assim realmente muito subitamente, né? Começa a dar uns sinais e a coisa vai crescendo e você não se reconhece. E eu mesma me reconheci porque eu já tinha convivido com outras pessoas, né? Minha mãe teve, outras pessoas que eu conheço. E eu mesma fui atrás de meus métodos de remédios. E ainda bem que a gente vive numa época que tem remédio. Eu acho isso maravilhoso. Pior quando não tinha, Sim, né? com certeza. Mas quando você publicou, né? Você disse que Sim. essa crônica as pessoas sempre comentam muito. Fala um Uhum. pouco desses feedbacks que você recebeu Ah, pois é. Eu dessa acho, crônica. eu acho interessante, porque às vezes, Alex, chega uma foto, muda no meu WhatsApp, chega uma foto de um trecho sublinhado, né? Só dessa crônica. Inclusive, uma pessoa aí super famosa assim, do nosso meio acadêmico, mora no Rio de Janeiro. Ela me mandou uma foto de um trecho sublinhado, um trecho que fala justamente assim: logo você, sua vida é tão boa, você tem tudo, porque é uma coisa que todo mundo fala com a gente quando a gente está nesse processo, que não tem um motivo, né, para você estar assim. E pessoas que se surpreendem e perguntam se foi um processo pessoal, se realmente aquilo é uma confissão, né, de algo que me aconteceu.
E além dessa, chega muito, e eu acho isso muito gostoso, né? Eu estou experimentando isso agora pela primeira vez, você já conhece há muito mais tempo, você, João, como essa chegada no leitor, que porque a gente quando escreve, a gente tem muito um leitor ideal, como se a gente tipo, maquiasse assim, mais ou menos, né? E o livro foi muito assim, despretensioso, assim, né? Eu pensei assim, alguns amigos, a família, os colegas, né? Gente que ia rir junto, porque além de ter muita coisa engraçada, né? Que eu acho que esse livro, de alguma forma, me define muito, né? Eu sou meio que Brás Cubas lá, galhofa e melancolia. Então eu sou muito galhofeira, mas tenho minhas horas de melancolia, né? Eu acho que a galhofa está mais em primeiro plano, mas quem me conhece mais profundamente sabe que eu tenho essa melancolia também. E aí, engraçado, porque o livro foi tomando rumos que a gente não controla. Então, essa coisa, por exemplo, de chegar na escola, eu acho uma delícia, né? Graças a muitos alunos queridos que são professores e que começaram a levar para as escolas, né? E esse ano, com essa questão do isolamento, das aulas virtuais, eu tenho sido convidada para entrar em muitas aulas. O ano passado eu fui em muitas escolas. E é muito curioso, assim, que os meninos são críticos ótimos, assim, porque eles botam defeito, né? Falam assim, bem claramente, assim, ai, por exemplo, ai, professora, aquela do jardim é péssima. Eu digo, acho, professor, aquela, não sei o que, acho que e outra, assim, que é até agora tem sido a mais elogiada, particularmente eu acho a mais bem escrita, como professora, eu analiso a mais bem escrita, é Juarez, né? Porque toca todo mundo, assim, né? E esses dias eu recebi um e-mail da Gerana, né? Gerana da Mulax, que é da Academia da Bahia, que é uma crítica, você conhece. E ela teve acesso ao meu livro recentemente, e ela me passou um e-mail, assim, me deixou em êxtase, né? E ela falando que Juarez é tão forte que parece um conto, não é muito uma crônica. Ele tem a profundidade, Eu sabe? achei ele com cara de conto também. Embora a Pois é, crônica esteja aí mesmo para tensionar mesmo esses limites dos gêneros. Né? exato, Muitas essa crônicas barreira. fazem isso. Mas Juarez, por exemplo, me lembrou aquele Homero de Sofia de De Mello Sofia de Brenner, Belo Braine. que ela chama de conto, e muita gente vai adicionar dizer que aquilo é uma crônica, Aham, que é aham. o mesmo espírito, né? Era um maluco que passava Isso, e as exato. pessoas davam pão e mandavam ele embora. Vai embora, vai Isso. embora. Aham, aham. E ele tinha o hábito de conversar com o mar. E ela que dá esse nome de Homero. Ele não De tinha esse nome. Homero, exato. O meu era Juarez mesmo. Então todo mundo que morou na minha rua conheceu Juarez, no bairro e tal. E engraçado que isso aparece mesmo, né? Leia tá lembrando aí que tá Projeto Amanhecer 2020, Leia, nossa colega lá da UNEB de Euclides da Cunha, minha colega de mestrado, uma querida, Juarez está na coletânea Ser Diferente é Legal, que é uma crônica de figuras, assim, tem a ver com essa diferença, né? E E tem a ver com esse sim, mundo cotidiano das cidades do interior, né? Toda cidade do sim, interior. Quando eu li sua crônica, eu me lembrei de vários loucos de Bom Jesus da Lapa. sim. É. Tinha uma que era, a gente chamava ela de Maria, e ela vivia sempre toda suja. Ela tinha o hábito de dizer que as casas mais chiques, assim, mais casas de interior, né? Mas as melhores eram dela, que o padrinho dela tinha dado para ela. E o padrinho dela não era nada mais, nada menos do que a CM, o Nossa. avô, né? Que na época era o governador da Bahia, se não me engano. Aham, aham. E ela dizia que ele era o padrinho dela, e ela tinha não sei quantos bilhões e 900 trilhões no banco. Por alguma razão que eu desconheço, bilhões para ela era maior que trilhões. Então, bilhões vinham depois de trilhões. Maravilha. E É isso, entre Juarez, outros todo que mundo existiam, lembra. assim, né? Todo mundo que me diz isso. Na minha cidade tinha um, na Ma minha rua tinha um, né? marcam uma infância, marcam uma Marca a infância. geração. Marca a infância. Porque a gente tem um misto de medo e de curiosidade dessas figuras, né? A criança, ela tem esse misto de medo e de curiosidade dessas figuras, né? Sim, porque a gente vai percebendo É, até a própria crônica dá essa visão. A gente vai percebendo esses limites, né? É como a pessoa está ali, ela faz parte daquele social, mas ela não faz parte ao mesmo exatamente. A tempo. gente E para a faz de criança conta que não entender vê, isso, né?
Faz de conta que não Exatamente. E a vê. criança não consegue fazer de Não, conta que não não, vê, né? não mesmo. Não mesmo. E outra interessante também que as pessoas gostam muito da memória é a da Bafabanca, né? A Sim, Bafabanca, sim. Jujuba, Jujuba Vermelho, Baleiro, porque é uma coisa muito da infância do Nordeste, essa coisa do Abafabanca, né? Que é uma coisa muito da nossa culinária, de aproveitar as coisas, né? Então, sobrou o Sim. suco, a gente colocar na forma do gelo. Sobrou a vitamina, forma do gelo, né? Bota no fogo. E volta e vira bafabanca. E aí é engraçado porque a literatura ela tem essa coisa sensorial, tática, né? E aí as pessoas falam, eu senti o gosto, eu lembrei, né? E aí me fala assim, você gosta de juba vermelha, mas eu só gosto da amarela, né? Cada um tem a sua preferida, né, Jujuba. E é engraçado isso, que na verdade é para entrar nessa memória afetiva mesmo. Então a gente tem a questão, eu acho, né, que olhando assim, depois que o livro, a gente se distancia dele e relê já digamos assim, com esse olhar distante, depois que está publicado, que já está na mão das pessoas, aí a gente vê um conjunto, assim, que parece que faz algum sentido. Aí tudo parece que está encaixado, mas não está, né? Quando a gente faz, não está. Depois que parece que está. Então, tem coisas da infância, tem coisas da juventude, tem experiências. Então, o seu processo você foi escrevendo e Fui. depois que você percebeu que tinha Algumas uma relações. relação que podia fazer um livro. Isso, Você não juntar, sentou e exatamente. disse, vou escrever um livro de Não, crônicas. comecei a juntar as histórias, exato. Então, por exemplo, Juarez já estava na minha cabeça há muito tempo. Queria escrever, ela já estava pronta, só precisava botar no papel, né? E outras foram nascendo, né, no processo. Acho que você deve passar por isso, que a gente no processo de escrita, parece que a gente fica muito, muito fértil. Então, parece que as histórias começam a vir. Tem hora que você tá Sim. aqui, você não tá mais, porque já lembrou de alguma coisa que você precisa ir lá anotar correndo, né? Então as histórias começam a chegar, parece que realmente é um mundo paralelo mesmo. Acho que por isso que artista tem fama de doido mesmo. Porque a gente começa assim, né? Lembra de uma coisa e tal, opa, isso dá uma história, não sei o quê. Aí tem umas histórias que são experiências, como a de Juarez, a da depressão. Tem histórias que aconteceram com pessoas que eu conheço, a sorte que é uma crônica que eu adoro, as pessoas não notam muito ela, mas eu gosto muito, que é a história de minha avó, que ela me contou essa história, como foi o casamento Sim. dela, né? Que a cigana leu a sorte da irmã dela, e depois a irmã morreu, e tudo que aconteceu com a irmã, ia acontecer com a irmã, aconteceu com ela, né? Então é uma história que me marcou muito. E eu sou de uma família de mulheres conversadeiras, então vocês devem reparar. Então, ela sempre prestando atenção nas coisas. E aí as histórias começam a vir. Então, indo andar, né? Aí começa, você lembra de uma coisa, você volta a nota. Aí depois a gente vai arrumando e dando um formato. E aí é o processo demorado, né? De alcançar uma forma que acha que tá bom. Isso a gente não acaba nunca. A gente não acaba Sim. nunca. Porque você sempre quer dar E mais uma buriladinha. a crônica É, também não permite isso. É isso que eu ia te isso. perguntar. É. Eu escrevo crônicas, você já até Uhum. mencionou isso. Eu escrevo crônicas, escrevi durante um tempo no meu blog, mas sempre foi uma coisa assim que surge. Uhum. Também não é algo planejado. É, bom, planejado também fica uma coisa esquisita, parecendo que a gente planeja um romance, planeja. Mas quando o romance começa a se configurar na minha cabeça, há sim um planejamento, há uma Uhum. definição, há Sim, personagens que entram, se desenvolvem sem que você sim, tivesse aquilo em mente, e há outros que você descarta, corta sim. do miolo Isso. do romance, É o descarta, Graciliano, etc. né? O Graciliano falava sobre isso, que escrever arte de cortar palavra, né? E a crônica, então. Porque crônicas muito longas, elas perdem seu espírito. Sim, Então, ela não pode ser muito longa. Ela tem que ser meio que aquilo que o Cortázar fala do conto, né? De pegar por nocaute. Ela não pode ser longa demais. Ela tem uma magia, né? Ficar longa demais perde a graça. E, e eu é, acho que ela se assemelha a uma conversa no pé de há uma ouvido. Né? conversa. Eu Quando acho que ela é sim. muito extensa, cansa o interlocutor. Cansa. Né? Ela cansa o É interlocutor. diferente do conto. Eu acho que é diferente. O conto nos É diferente. prepara Do conto é mais de alguma denso. nos prepara para algum tipo de tensão, por mais contemporâneo Isso.
que seja o conto. Concordo. E a crônica não nos prepara. A crônica, eu tenho sempre a sensação, quando eu vou ler, como leitora, uma crônica, que alguém vai me contar algum segredo. Alguma coisa que eu não sei do mundo, das pessoas. Sim, Então eu perfeito. fico muito atenta para captar esse momento ali do segredo. E isso me lembra Exato. muito a sua crônica, que também eu gostei muito, que é a dos velhinhos do Shopping Bar. Ai, adoro. Que você fala dessa mania de ouvir conversas alheias, né? E eu também tenho esse hábito. Agora eu roubo descaradamente, ponho nos meus contos, romances, crônicas, Sim. alguns disfarçados, outros nem tanto. Claro, a imaginação entra também. Mas eu queria saber se há alguma história que você observou, prestou atenção, Aham. e não conseguiu desenvolver ou aproveitar. Ah, tem uma que tá me perseguindo há anos. Uma que eu vou ler depois que a gente terminar, aquilo que a gente combinou, que vai estar no futuro livro. Sim. Tem essa parte toda roubada que eu ouvi de uma conversa. Mas tem uma história que eu adoro. Eu ouvi essa história no ônibus quando eu estudava na UFES, na graduação. Quem é de feira sabe, eu pegava o UFES Maria Quitéria. Um dia eu estava voltando e tinha dois rapazes conversando no banco do fundo, atrás de mim. E aí um que chegou, encontrou esse que estava sentado, disse assim, cadê fulana? Perguntou pela namorada, noiva. Aí ele, ela acabou comigo, eu tô mal, não sei o quê. E o que foi que aconteceu? Rapaz, nem te conto. Por causa de uma foto. Aí meu ouvido já, né, fica desse tamanho. Por causa de uma foto. Eu fui numa festa escondida dela. E um desgraçado de um fotógrafo tirou a foto. E levou lá para minha casa e vendeu a minha mãe. Porque aqui em feira tinha isso, Alex. Tinha os fotógrafos que iam para as festas no clube. E tinha um famosíssimo que chamava Zé do Flagra, por sinal, tá aí até hoje. E ele flagrava a gente assim, e tal. E aí depois ele ia atrás da gente, achava para vender a foto. E aí ele lá vendia. Aí ele vendeu a foto à mãe dele. A mãe largou a foto lá por cima. Chega a noiva dele e achou a foto. E perguntou a ele: que é essa foto? Ele, isso é coisa antiga, coisa velha aí. De um dia que eu fui numa festa no tênis, eu nem te conhecia. E ela fez assim, eu só vou te perguntar mais uma vez. E você ouvindo a conversa toda. Não tô mentindo não, essa foto é antiga. Aí ela fez assim, Rodrigo, fui eu que te dei essa camisa. A camisa que tava na foto. Não teve jeito. Aí, eu perdoaria a festa, mas a mentira eu não perdoo. E aí, terminou, né? E aí chega meu ponto, eu desci, né? Eu olhei muito rapidamente pra eles, mas nunca esqueci. Eu quero contar essa história, que eu acho essa história ótima. Né? Traído pela camisa da foto. Ainda não escrevi essa. E aí tem um monte, né? Tem muita coisa que a gente vai captando. Essa é ótima. Essa é ótima. Você me fez lembrar uma que eu vi ainda quando ainda era Guatemi. Eu estava com um amigo, portanto, ninguém pode dizer que eu inventei. Que eu sofro disso. Quando eu conto as coisas, alguns amigos e colegas dizem assim, você está inventando, Alex. Isso é um próximo conto seu, um próximo romance. A gente sofre desse mal, né? Mas nesse dia tinha um amigo. E aí, tem muito tempo, foi antes do celular. E a gente estava esperando a fila para ligar no orelhão, que o Iguatemi tinha uma fila, um corredor, com orelhões, onde você ligava. Essa já era a época do cartão, não era mais nem da fichinha. E o cara na frente da gente, ele estava assim, bem suando mesmo, assim, na hora dele ligar, ele pegou o telefone assim, parecia que ia arrancar, botou o cartão e assim, meio que tremendo. Eu e o meu amigo, que é conterrâneo de Bom Jesus da Lapa, disse assim, esse cara tá maluco e tal. Aí eu sei que quando o cara atendeu, ele disse assim, Dalva, é o seguinte, acabou, viu? Não, acabou, não quero mais nada não. E bateu o telefone, foi embora. Pobre Eu disse, Dalva. meu Deus, o cara suou desse jeito para dizer, acabou, bateu o telefone, não deu nenhuma explicação. Ele tava criando coragem. Se Nelson Rodrigues estivesse ali, ia dizer o suor de um canalha. Ele adorava essa palavra. E o nome E dela nem é ótimo sequer também, chorou, né? né? Estrela Dalva. Acabou. Acho que a mulher tomou um susto lá do outro lado. Eu fico imaginando a cara de Dalva. Cara de Do Dalva. outro lado. O que foi que eu fiz? Deve ter falado, moço, peraí. Não tinha como acabou. retornar, não tinha como retornar. No orelhão.
Essa Pois crônica é. vai ser uma crônica que as novas gerações não vão entender, né? Não vão entender o Porque que é isso. Essa fila do as novas orelhão. gerações não entendem isso de orelhão, de não ter telefone, né, É de você verdade. É não verdade, é poder verdade. ligar e tal. Pois é. É, Você me lembrou sim, agora, quando eu comecei logo a namorar meu marido, eu tinha. Eu comecei a namorar Michel em dezembro de 90. Eu tinha 15 anos. Eu ia fazer 16 em março. Eu era muito nova. Aí em abril veio micareta. Meu pai, sim. né, fazendo de tudo para ver se o namoro não vingava, que ele me achava muito nova, né? Nos levou pro Jorro, ou o Jorro de novo em minha vida. E aí, não tinha, como você sabe, não tinha celular, nada disso, em 91. E aí tinha eu dei o telefone do hotel para Michel, fiz o gerente do hotel de meu cúmplice, né? E aí Michel rodava de feira para o Jorro de noite. Ele disse que fazia isso que a gasolina era barata. De feira para o Jorro de noite, acho que uns 150 quilômetros, não sei. E chegava na cidade, ligava do orelhão para o gerente, para a gerência do hotel. O cara dava um jeito de me avisar. E tinha dia que eu estava comendo assim na mesa do hotel com a família. O gerente chegava por trás e dizia assim para mim: chegou! E aí eu ia, dava um jeito fininho e escapava para ir namorar escondido, né? Tem jeito, ou seja, quando você quer namorar escondido, não tem jeito, não tem. Tem até um pai de Adélia que fala isso: bota caco de vidro no muro e a gente dá um Olha, jeito. olha só, a É, gente tem uma pergunta aqui. vamos lá. É, Jamarri? Jamarri, não sei. Ih, sumiu a pergunta. Subiu aqui. Peraí, deixa eu ver se eu encontro de novo. É uma pergunta um pouco longa. Aqui. Boa noite, obrigada pelo momento. Há alguma dica de como trabalhar os aspectos estruturais desse gênero sem comprometer a criatividade do adolescente? Ou primeiro devemos promover a escrita? Olha, eu acho que primeiro você deve, professor, professora, promover a leitura de muitas crônicas. E aí as características dos gêneros eles vão brotando, né? Eu E aí, concordo. né? E daí acho que a gente não trabalha em sala de aula para formar escritores, né? Assim, não há necessidade de formar escritores de literatura nas escolas. Podem aparecer com esse trabalho que você vai fazer. Sim, Um, dois, três, né? Mas aí depois que você mostrar a natureza da crônica através de várias crônicas, naturalmente o aluno vai compreender e pode saber que ele tem uma boa história para contar. Porque todo mundo tem uma boa história para contar. Que não tem quem não tenha uma boa história para contar, né? E agora, aí, o que torna bacana é a forma de contar. Que aí vem o trabalho elaborado de quem, né, do escritor. Mas todo mundo tem uma história bacana para contar. Até às vezes a história não é bacana, mas a pessoa sabe contar e ela fica boa. Né? eu acho que o ato de saber narrar, assim, dominar alguns pressupostos que fazem com que você consiga expressar uma história que é importante. Pode ser da sua vida, da sua família, do mundo onde você está vivendo, pode ser uma mistura de tudo isso. Uhum, Isso não uhum, necessariamente vai formar alunos escritores. Eu acho que uhum. eu concordo com você, é um tipo de pretensão que pode, na verdade, afogar o ensino, Isso, em vez isso, de ajudar. isso. Uhum. Mas o estímulo, eu acho que deve ser sempre pela leitura. Também acho. Eu, na minha formação, eu não sei se ainda tem mais isso, mas na minha formação, sempre após uma leitura, existia uma discussão, aquele levantamento de vocabulário, não sei se Isso, hoje em dia isso, ainda isso. existe isso, e depois, eu não dou aula, nunca dei aula no ensino fundamental, nem no médio. Então, depois a minha professora sempre mandava a gente fazer histórias com aquele tema que foi Uhum, discutido na uhum, sala, que era extraído daquela leitura. uhum. Então, como eu tinha vários colegas que não gostavam de escrever, eu fazia as histórias deles, geralmente por bobagem, por uma merenda, e fazia a minha. Só que a minha era melhor, lógico. Eu Claro, essa tirava você guardava sempre para nota você. alta. E a deles eu fazia outras variações. Eu amava aquilo. Para mim era uma... E eu, boba, achava que a professora não sabia, mas ela sabia. Uma vez ela me surpreendeu. Minha O professora Rosa, né? estilo, o estilo da.
Ela depois me surpreendeu falando, né? Você Pois fez é, eu a acho, crônica viu? de fulano, fulano, Quem fulano. fez a pergunta aí, eu acho que é isso mesmo, porque, por exemplo, César foi meu professor, né? No ensino fundamental, e eu me lembro que as melhores aulas eram as aulas de ler os textos do livro didático, né? E fazer aquela discussão. Era essas aulas que eu me recordo com uma alegria, assim, da escola, né? Quando aquela coisa que a gente fala assim, puxa para a realidade, né? Que o adolescente gosta e tal. Então, eu acho que primeiro é essa imersão mesmo de leitura. E ali vai brotando as semelhanças, os estilos, o vocabulário, e pode aparecer escritores, né? Aqueles que vão cumprir a tarefinha e aqueles que vão dar o salto. Que era o caso seu aí, né? Que dava o salto. Né? É, com certeza. É, Eu acho que conhecer os mecanismos que montam um texto argumentativo, um texto narrativo, isso é importante. eu Se acho. ele vai depois ser profissional disso, vai ser um jornalista, vai ser um profissional de direito, vai ser um escritor, escrever literatura, também ele pode ser escritor em outros gêneros, não precisa necessariamente ele ser Exato, literatura. exato, Mas exato. eu acho que essa formação é que Uhum, é necessário ele conhecer isso. essas formas, né, essa Ah, eu estrutura acho. do texto. Para Eu acho que que. sim. E eu acho que, não, infelizmente, não tem fórmula. Eu Ai, sempre falo para meus alunos, não não existe tem. fórmula, você tem que ler. Não existe nenhuma É, outra também acho. dica, nada que Exato, vá exato. suplantar essa Eu, questão de eu, eu, você com o eu leio, texto. eu sou uma leitora de crônicas desde da escola, né? Da adolescência, da escola. Eu sempre gostei de crônicas. Aquela série que eu sempre falo com o maior carinho para gostar de ler, foi uma coisa que me, sabe, me fez mergulhar nesse mundo das crônicas, das coletâneas, conhecer Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Drummond, Sim, Stanislau, né? Que depois tive o prazer de orientar meu professor, o mestrado, que é sério, que é um apaixonado por crônicas, né? sim, Enfim, eu aí fiz o meu mestrado sobre crônica, então estudei muita teoria, mas isso certamente não ia me fazer escrever, conhecer a teoria. O que me, né, faz escrever é ler muitos cronistas e pegar um pouco, né, um pouquinho de cada coisa, e aí você vai criando o seu estilo com suas histórias, né? E o mestrado que eu fiz sobre o Lulu Parola, que é verdade é uma crônica em versos, que é muito curioso. sim. Ele faz crônica em versos, né? Ele escreveu durante quase 30 anos uma coluna em Salvador, no começo do século XX, fim do XIX, começo do XX, cantando e rindo. Né? Eu fui orientada por Aleilton. E aí a gente. E ele narrando tudo que está acontecendo em Salvador, sobretudo as reformas urbanas, né? O Salvador civiliza-se através de versos. Né? Então é uma crônica versejada. E esses gêneros, eles se misturam muito. Então, Sim, eu não com acho que o certeza. professor deve ficar muito preocupado em engessar isso, não. Você pega, por exemplo, um poema de Bandeira. É, João Gostoso era carregador de feira livre, embora... Aquilo é uma crônicazinha, né? Claro que é. Você Sim. né? E Bandeira tem vários desses aí, né? Mas, enfim, E eu tem acho que a gente... crônicas também. E tem Bandeira também é um crônicas bom cronista. também. É, bom cronista. Cecília é um bom cronista, né? O próprio Olavo Bilac, que é o Parnasiano, ele tem muita crônica também. Enfim, o Brasil é Eu acho riquíssimo que de a crônica cronistas. é um bom gênero para esse estímulo que Eu acho ela também. falou aí Eu, da leitura, né? eu acho um Porque também gênero permite extremamente você entrar e escolar, sair, né? É, exato. justamente porque Acho permite você excelente. entrar e sair de Isso. vários gêneros. E ele Antes que o nosso dá tempo uma aula acabe, Aline, fechada, né? Ele dá uma aula fechada, assim, porque é um texto pequeno, você pode trabalhar bastante. exatamente. É. Antes que a gente acabe nosso tempo, eu quero ler um trechinho de uma crônica e depois Ah, pedir meu que você bem. leia. Crônica Ah, inédita, hein? vamos Eu lá, vou tá ler aqui uma minha. separadinha. Eu vou ler aqui uma minha, inédita. Eu não tenho um livro de crônica publicado. Estou elaborando uma há uns 4 anos, mas eu confesso que eu não dei prioridade a ele. Agora que eu estou fazendo, depois que eu terminei meu segundo romance de uma trilogia, que eu estou dando essa atenção. O nome dessa crônica se chama Maceió, é de quando eu morava em Maceió. E eu vou ler só um pedaço. Hoje pode ser dia de pesca, mas sem tristeza, por favor. O tempo quieto dentro da rua quieta. Estendo meus anseios como uma colcha sobre a cama. Uma colcha disposta a engolir o sol,
caso ele entre agora no meio da chuva. Mas não, não nos precipitemos. É nublado e pouco chuvoso ainda. O ritmo dos pingos nos vidros, os carros ao longe, o asfalto encharcado. Se você está no parapeito da janela, vá pegar aquele velho binóculo, o cigarro, o isqueiro, o café. Não tenha pressa. Eu te espero. Se você está na calçada, abra o negro guarda-chuva e me dê carona. Vamos lançar nossos anzóis. De vez em quando, obedecer ao instinto. De vez em quando, ignorá-lo. Essa moça de blusa azul transparente com diadema de chita rosa está muito alegre. Jogue de volta. O motoqueiro com o cano da descarga aberta também não merece isca. Atravessemos a Praça dos Martírios. A chuva engrossa, não há abrigos. E assim continua. É um passeio por uma... Spoiler. Spoiler. É um passeio por uma Maceió chuvosa. Eu vou encontrar uns velhinhos lá na frente que me espantam por serem tão harmoniosos. E na época eu era uma menina. Eu morei em Maceió por volta de 92, 93. Num processo muito doloroso de divórcio e tal. Então, às vezes eu fazia isso, ia andar e anotava coisas. Essas coisas que ficaram anotadas, fazem parte de diários, eu tirei algumas e transformei em crônica. Agora, nesse tempo de pandemia, foram surgindo crônicas novas também. E aí eu queria que você nos falasse nesse tempo de pandemia. Deu para produzir? O que é que você tem aí no... Antes que esse Instagram blá 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 acabe tudo. Derrube a gente, derrube. Pois é, ele derruba, acho engraçado esse nome. Derruba a live. Bom, Bom, eu tô com dois de escrita, né? Fora tudo que a gente faz de trabalho, etc. Vamos dizer assim, a Lana, escritora, ela tá com 2 projetos paralelos. Que são os mini contos que eu tô publicando no Instagram do Entretelas todo domingo, que se chama Pés Pontos, que são mini contos produzidos a partir de textos da tradição. Então, romances, músicas, filmes, né? Então, a partir dessas histórias, eu reconto um mini conto a partir disso. Daí o nome Pés Pontos, que é aquela ideia de fazer um remendozinho, né? Um ponto frouxo sobre o tecido, que é o Pés Pontos. Tem me dado muito prazer fazer isso, porque é uma coisa gostosa. E aí as ideias vão vindo, justamente esse processo fica bem fértil. E eu estou tentando, né, arrumar o livro para o ano que vem. Eu só pretendo lançar ele com aquele projeto dos 3 anos, então 2021. Quando a gente puder fazer um lançamento de verdade, porque lançamento virtual eu não quero fazer, acho muito sem graça. Né? Mas vamos lá. Então eu vou ler, acho que dá para ler, ela é pequenininha. Dá para ler. Se chama... Esse é o seu de crônicas. Exato, de crônicas. Sim. O Bredo de Freud. Se chama O Bredo de Freud. A epígrafe é de uma música de Geraldo Azevedo, que se chama O Princípio do Prazer, que é assim: junto vamos esquecer tudo que doeu em nós. Gosto de andar pelas ruas, faço alguns trajetos a pé por opção. Essa imersão no burburinho das ruas de Feira de Santana me proporciona alguns momentos de deleite, de reflexão, de susto, de aprendizagens e de muitas histórias que vou guardando. Como os destinos desses trajetos geralmente são os mesmos, algumas personagens e cenas já são minhas conhecidas, mesmo que elas jamais tenham me notado. Os motoboys que fazem ponto na esquina da academia que frequenta as duras penas são meus velhos conhecidos. Cerca de 6 homens de idades variadas se reúnem ao longo do dia à espera da próxima corrida, do próximo chamado que lhe garantirão o pão e a cerveja do dia. Mas não pense que essa espera é melancólica ou desesperada. Eles jogam dominó numa mesa fixada no passeio, creio que gentileza da loja de tintas que os abriga em sua porta. E além desse jogo animado e disputado, é claro que a resenha corre solta, porque vocês sabem que quanto maior o grau de intimidade entre amigos, maior é a capacidade de se sacanearem. Quando passo por eles, ligo minhas antenas, porque sempre capto um fiapo de conversa que me diverte bastante. Às vezes o papo está tão bom que acredito que eles torcem para o próximo cliente não aparecer tão cedo. Dia desses, ouvi uma fala que me chamou a atenção e me fez mergulhar na história. Zorra! Cheguei em casa com a fome da porra, não tinha uma grama de carne. Mas eu não me aperto, não.
Fiz um bredo com tocinho e arroz, que eu comi até suar. A patroa e os meninos caíram matando. A moqueca de bredo do motoboy anônimo me fez pensar na nossa culinária nordestina, que dá um jeito na falta, criando moquecas ensopadas de tudo. Bredo, língua de vaca, repolho, ovo, maxixe e o delicioso maturi. Tudo isso pode virar um substituto para a ausência da carne e que não faz vergonha a ninguém. Ao contrário, é de lamber os beiços. Lembro que em nossa casa costumava aparecer muitas visitas para almoçar sem avisar. Parentes do interior, nossos amigos e uns penetras mesmo. E minha mãe sempre sacava da cartola um algo a mais para reforçar o cardápio. Muqueca de ervilha com ovo, fritada de cebola, mexidinho de lombo. Eram suas especialidades que sempre apareciam de última hora para dar volume na mesa. O bredo do motoboy me levou a Freud e os seus geniais conceitos de princípio do prazer e princípio da realidade. Nem sempre temos o que sonhamos, mas podemos ser felizes com o que temos. Mas também é o ditado popular: quem não tem cão, caça com gato. Agora reescrito: quem não tem carne, come bredo. Assim, Freud e o bredo se encontraram em uma esquina de Feira de Santana. E não é que a vida pode ser uma deliciosa muqueca de bredo? Gente, eles são muito engraçados. Eles ficam ali, sabe, naquela chacrinha conversando e sacaneando o outro, e combinando coisas, falando de futebol, né? E super respeitosos, ou eu não interesso a eles, porque eles nunca mexeram comigo. Tipo os velhinhos do Shopping Barra, né? Tipo os velhinhos do Shopping Barra, né? Olha, eu tenho uma frustração com essa do Shopping Barra, porque uma vez eu levei o livro lá, na diretoria do shopping, fui lá com a cara de pau. Minha sobrinha estava comigo e fiquei lá esperando, pedi para falar com alguém da administração, do marketing, me botaram lá um chá de cadeira, ninguém me recebeu. Deixei o livro lá, nunca me deram nenhum sinal de vida. Porque eu acho que essa crônica devia ir para a página do Shopping Barra. É uma homenagem. Uma grande homenagem ao Shopping Barra, que é um shopping que eu acho uma delícia. Super charmoso, eu gosto. Isso é porque você não conhece Suênio Campos de Lucena. Porque Ele tem ele todo o acesso ao Shopping Barra. Uma Suênio, meu aluna irmão. dele, ex-aluna dele, é Relações Públicas do Shopping Barra. Então, seus problemas se acabaram. Suênio, meu irmão, abre as portas aí da felicidade. Ele estava por aqui há algum tempo, mas não sei se Por já sinal, ele saiu. vai estar comigo numa live sobre Manuel Carlos, no final do mês. Que Suênio também é noveleiro. Você já percebeu que nas lives a gente fica meio que parecendo como no lançamento, né? A gente Sim. fica tem que focar em alguma coisa e todo mundo entra e sai, se E diverte, você pega não o que aproveita quer, nada. e a gente não pode falar com as pessoas que, né? Não aproveita Muitas vezes nada. pessoas que a gente não Exatamente. vê há um tempão e com essa Isso. coisa de pandemia, Meu então, né, lançamento foi gente assim. que a Quando gente eu não vi, já vê. tinha acabado, eu não levantei e pronto. O povo que eu queria ver foi embora e acabou, né? O dono Será da que as festa não lives serão curte. será que as lives serão as novas crônicas, Alana? Eu acho que sim, né? Porque tem acontecido coisas incríveis, né? Não só nas lives, como nas aulas virtuais, né? Coisas engraçadas que acontecem, né? Essa semana mesmo, ele até passou por aqui, não sei se ainda tá, um aluno meu, agora no PLE, e aí era a hora dele apresentar o trabalho, aí um carro de som parou na porta da casa dele. E aí a mãe dele foi lá e expulsou o carro de som, né, da porta da casa. Estava atrapalhando, né? Teve uma defesa de uma orientanda minha que passou o carro do gás, e a gente ficava ouvindo, né? Então, tudo em tempo real acontecendo, né? É. Teve a mulher Quando a lá de gente Sabe Postar que começou, passou nua por trás da live. quando a gente começou a nossa live, aqui estava passando o carro de lixo. Eu acho que já dá uma crônica, né? Já Porque eu não. ouvi muito barulho, não sei se vocês ouviram, mas essa live vai ficar disponível no meu canal no YouTube, que é Alex Leila, 2 L's no Alex, 2 L's no Leila. Então quem quiser rever, vai estar lá no YouTube e a Alana também pode jogar o link, né? No Pois é, Face, exato. pra Exato. gente, para quem quiser rever, né? Para registrar esse momento. Fala mais um pouco desse seu livro A gente tinha conversado anteriormente
antes da gente fazer essa live, sobre aquela questão que eu iniciei a live, né? Sim. Se diz que a crônica, como ela meio que ultrapassa os limites dela, a gente sempre vai fazendo apoios, assim, com adjetivos, crônica ensaio, crônica Uhum, policial, crônica uhum, jornalística. uhum. Né? Dentro dessas modalidades aí, eu acho que você se inclina mais para essa coisa da crônica afetivo-social, né? Eu sinto isso, assim, algo em que você, não sei se afetivo seria a palavra, algo que você dá algo que alguém, que em algum momento você já recebeu. Quer dizer, é uma escuta para algo que você recebeu. Né? Sim, É um concordo. retorno, vamos dizer assim. Né? Gostei desse afeto. Teve, Eu acho que teve é isso gente que. mesmo. Tem gente que chama isso de síntese pessoal também, enfim. É, acho que sim, né? É uma forma É de o que ver o você mais mundo, gosta né? de fazer, É, mas não é. necessariamente precisa ser o que você gosta mais de ler. Sim. Coincide essa preferência também ou não? Porque eu gosto E, mais de ler ensaio, crônica ensaio. Para mim, é, aquelas reflexões afiadas, mordazes, de um Nelson Rodrigues. Clarice também eu acho extremamente também acho. afiada para É. o mundo, Inclusive, eu assim. gosto mais dos crônicas e contos de Clarice do que dos romances. Eu tenho essa preferência das crônicas e os contos. Tem uma crônica dela pequenininha que eu amo, que se chama Crianças Chatas. E eu acho que tem a ver com isso. Ela é pequena, ela tem um parágrafo só, né? E ela é aquele soco no estômago, igual que Macabeia fala lá, que viver é um soco no estômago. Que é uma criança com fome, né? E a mãe pede que ela Sim, eu lembro durma, dessa. né? Vá dormir. Vá dormir, ela tá com fome, né? Então é essa coisa mesmo assim, afetivo, social, né? Eu me lembro que o primeiro susto que eu levei assim com literatura, estava na escola, na sexta série. E tinha um poema, O Bicho de Bandeira, no meu livro didático. E eu não conhecia a primeira leitura, e a professora, que era Maria Núbia, que mandava a gente ler em voz alta, eu adorava, né? E aí ela mandou, pediu que eu lesse. Quando eu li, que eu tomei aquele susto, foi um susto mesmo, né? Vi ontem um bicho na imundice do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Eu me lembro quando eu terminei, né? E eu acho que é esse sustinho que eu acho que eu continuo me emocionando até hoje. Então não importa muito o gênero, quando a literatura te dá essa, né? Essa sacudidinha, assim, essa pequena surpresa, né? Que pode vir do poema, que pode vir do romance, que pode vir da crônica, que pode Sim. vir do filme, Temos né? um poeta aí na live. Eu não sei se pode entrar poeta nas nossas lives. João tá aí, é? Roberval Pereira. Roberval, meu querido professor, que Roberval fez a capa Pereira. do livro Grande poeta. maravilhosa. Me deu de presente esta capa Exatamente. linda, né? Que todo mundo pergunta e agora o povo já está E fazendo a grande leitura da poeta, capa. né? Grande, dos maiores do Brasil, né? Eu tenho 4 poetas contemporâneos que para mim são os maiores vivos do Brasil. Roberval, Brasileiro, Ruiz Pinheira e João Filho. João um pouco mais jovem, Eita! né? João Eu já Filho disse está isso a em outra live vocês. ali. Ele tá também igual a mim, arroz de live. Tá numa live paralela. Ele eu já perdi a conta, porque ele falou, para que você marcou uma live com a Lana no dia que eu marquei uma live com. Desculpa, eu nem sei com quem é, realmente. Aí eu disse, eu não tenho condição de administrar stand de live. Essa Ele disse, agenda, né? mas você é uma Zélia Gattai? Que Zélia Gattai é essa? Que a gente tem essa Não, brincadeira, né? Que determinadas noites eu vou estar tem que de Zélia auxiliar Gattai, seu Jorge, tem que auxiliar seu auxiliando Jorge. tudo. Que Zélia foi uma grande secretária e com muito orgulho. Sim, Não sim, estamos sim. diminuindo Zélia. Eu, por Não, sinal, e adoro Zélia leitora dos Gattai. originais, né? Leitora e Gosto muito dela. opinava, né? E opinava. E depois também veio Sim, uma com escritora certeza. maravilhosa, tardia, maravilhosa, né? Sim. Eu adoro as Mas coisas aí dela. virou uma piada interna do casal, né? A Isso, gente brinca claro. assim. Hoje Tem eu o vou dia estar lá dele de e o seu Zélia, só dia. vou fotografar, só vou fazer um apoio e É tal. bom, é bom, é bom. Mas hoje não deu, hoje teve que cada um fazer Superposição. seu. Pois é, Exatamente. Roberval foi meu professor de teoria 3, então muito dessa teoria narrativa eu aprendi com ele, né? Então, maravilhoso. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente a gente, ninguém escreve para ser um novo, né? Como escritora de crônica, eu não quero. Ninguém tem essa presunção que vai ser o poeta vai ser um novo Drummond, um novo Cabral.
né? Eu vou ser uma nova Rubem Braga. Não é isso. Acho que a gente escreve para se comunicar com o mundo, né? E quando ecoa em algum leitor, dá essa felicidade na gente, né? Quando alguém capta aquilo, né? Que eu acho que essa questão que se o texto se realiza na mão do leitor, isso dá muita felicidade pra gente, né? É, às vezes. Ah, ninguém escreve. É uma felicidade que puxa de novo, né? Puxa de A novo. vontade de continuar. Ela Sim, aí vem o medo de não fazer não fecha, né? bonitinho de novo, né? Aí vem o medo de não fazer bonitinho de novo. É. Agora já vem o meu segundo medo de não conseguir fazer crônicas novamente, que como esse recebeu muitos elogios que tenham, né? E como que tá o livro? Como que tá? Então, e a gente acaba falando do processo de composição de novo, porque umas crônicas nascem com o título. Pá, já sei o título. Umas nascem com uma frase, né? Umas nascem com uma ideia. Então eu tenho mais ou menos umas 7 ou 8 quase prontas, posso dizer que prontas. Algumas que só tem o título, que eu já sei o que eu vou fazer, né? E algumas que tá com a ideia só. A ideia, né? Se eu quero falar disso. Ainda não tá o desenho dela. E é engraçado que isso é muito disforme. Vem muito assim sutilmente. E depois isso vai ganhando corpo no papel, né? Então, por exemplo, eu estava pensando no... Tem uma que só tem nome até agora. Que é bolinho de feijão e sucumel. Que é uma coisa assim afetiva, de infância, de alimentação, né? Assim, então eu quero falar um pouco sobre isso. Eu fui uma criança muito ruim de comer e tive anemia forte, foi uma luta com isso. E tive um período que eu tive uma infecção na garganta, na língua, que eu não conseguia comer, né? E minha mãe fazia os bolinhos de feijão, tipo comida de passarinho mesmo assim, né? Sim. Amassadinho. E tinha que amassar tudo para poder comer. E tinha na época um suco famoso, que era sucumel. Não sei se tinha lá em Bom Jesus da Lapa. É porque era a fábrica ela era aqui de Feira, que é a fábrica que deu origem a Brasfood, por sinal. E era um suco que já vinha adoçado. Então você só fazia botar água e mexer. Que era uma coisa deliciosa. Então, tem a ver com essa coisa, assim, de lembrar dessa alimentação afetiva que as mães fazem com a gente quando a gente está doente, né? Que a gente ganha maçã. Quando eu era criança, maçã era coisa de doente, era uma coisa cara, rara, né? Então a maçã raspadinha, tinha todas as benesses. A gente estava doente. E aí essa já tem título, mas não tem o texto ainda. Ó, Cecília tá aí dizendo que tomou muito sucumel Aí, na sucumel. infância. Era famosíssimo o sucumel. Minha mãe tinha O que sol esconder, porque nós éramos 3, então tinha que esconder o sucumel, porque senão acabava num dia. tem outra pessoa que está dizendo aí. Opa, acabei tirando. O sol que a chuva não apagou e nós que apagamos a lua são fundamentais. Esse mesmo verbo em ambas me chama muita atenção. O sol que a chuva apagou, não apagou, apagou. É uma novela minha. Tá ali, eu tô olhando para a cara dele, mas se eu me levantar aqui, eu vou sair, a minha imagem vai Desmancha sair. tudo. O Sol que a Chuva Acabou é uma novela que eu escrevi e lancei em 2009, 2009 eu acho, que é a história de um rapaz que perde um grande amor e quando ele retorna para o Brasil, ele mora no exterior, ele resolve então, diante dessa perda de alguém muito querido, deixar de trabalhar como professor e fazer algo que ele gostava muito, que é ser músico. E aí vai viver uma nova vida de músico, de banda, essas bandas que fazem muito sucesso nos locais onde toca, mas não no Brasil e tal. E aí é um livro meio que novela de bordo, assim. Diário de bordo, tem uma cara de diário de bordo. E essa frase é tirada da música da Legião Urbana, Giz. Então essa pessoa aí leu nós duas e fez o casamento Pois é. E fica legal, né? O sol que a chuva apagou e nós que apagamos a lua. Pois é, que é o nome que Alex deu ao livro. Que gera muita curiosidade, né? Porque aí ficou sendo a última frase do livro. Tem que ler todo para chegar, né? Para entender.
Mas existe no livro assim esse seu um direcionamento seu para essas questões também do feminino, né? Então eu achei que esse Sim, título casaria bem, sem nenhum tipo de sim. bandeira, Sim, politicagem, nada exato. disso. Aham, Assim, um aham. olhar atento, solidário com as Sim, mulheres, com a mulherada sim, sim, do sim. livro. É. Até As essa pessoas questão gostam de. muito dessa crônica, A Mulher que Fabrica o Dia, né? As pessoas gostam também. As mulheres se identificam muito, né? Dessas múltiplos e múltiplos papéis que a gente vai assumindo ao longo da vida. Até apagar a lua. Sim, uma vez eu ouvi, eu acho que foi a Adélia Prado que falou que quando a mulher quer estragar o dia da família toda, se ela acordar de mau humor, se ela acordar de pá virada, ela consegue estragar o dia da família toda. Na época Ai, que ela falou é. isso, as pessoas ficaram, nossa, que machismo, que não sei o que e tal. Mas não acho que é um machismo, acho que é uma Eu sensibilidade acho, mesmo. também acho. É isso mesmo, é verdade. Né? A gente acaba fabricando o dia mesmo, assim, para que as coisas aconteçam, funcionem bem. Claro que isso não é um padrão das casas, mas no geral, né? As mulheres ela têm um papel Sim. muito importante no E esse não ter funcionamento. problema com seus papéis é também muito interessante, né, Alan? É uma coisa que É, você, eu acho que trabalha muito bem nesse livro. Você não ter, como é que eu posso dizer, pruridos com aquilo que você é, com o sim, mundo que você vive, com as pessoas que você conhece. Além de ter uma curiosidade, essa questão do ouvido atento, mas querer escutar o outro, você também não tem esse problema de, sei lá, estar se sentindo mal ou esconder determinados papéis que a gente encena no dia a dia, né? Que a gente sim, 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 ou sim. protagoniza, ou existe Aham. coadjuvar, não, né? Esse verbo não É, eu existe, acho que não, né? não. Eu acho que é tudo, eu acho que é tudo ao mesmo tempo agora, assim. Não tem, antes a gente ouvia muito assim, né? Quando você chega no trabalho, deixe seus problemas em casa. Eu acho isso impossível. Né? Sim. Eu acho Lembra isso muito um dos impossível. meus filmes preferidos, que é O Poderoso Chefão, os três, né? Que Sim, eles passam maravilhoso. o filme todo com isso. It's not, né? It's not personal, it's only business. Não Não é tem nada pessoal, não. é tudo negócios. E aí mata o pai, mata a mãe, mata Isso, o exato. filho do outro, mas é só negócios. É, Mata o imagina. avô, trucida a esposa, é só negócio. Ai, não entra, né? Quando eu entro na sala pra dar aula, entra a Lana, todo mundo junto. A Lana mãe, a Lana filha, a Lana esposa, a Lana amiga, mistura tudo, né? Tem E um eu acho que filme as bem aulas bobinho. melhores são as histórias, né? E eu acho que depois de tantos anos como aluna e como professora, a gente até esquece muitas aulas conceituais e teóricas, mas as histórias que o professor contou a gente não esquece. A E a gente crônica viu. não tem esse pudor com o pequeno, né? Tanto é que tem Não, aquele ensaio do do Cândido, Antônio né? Cândido, Réis A, do Chão. a vida, acho que é isso mesmo, né? Não sei se é Portela ou é Coutinho, agora me fugiu. Acho que é a Fran Coutinho, que diz que a crônica é um anfíbio, Um porque ela anfíbio tem uma vida efêmera nas páginas do jornal, mas uma vida eterna no livro. do livro, Ela exato. vai ficando para gerações e gerações, Isso. vai eternizando o mundo Exato. nos Tem um livros. deles que fala, não me lembro agora, acho que isso está na dissertação de César, que fala que se ela não sobreviver, o problema não é do gênero, o problema é do cronista que não é bom. Com certeza. Porque Drummond fala que vai enrolar, o jornal de hoje vai enrolar o peixe de amanhã, né? Então, pode Sim. ser que fique, possa ser que não. Né? Drummond, poeta, também excelente cronista. Tem um livro dele, Cadeira de Balanço, que é maravilhoso. Né? Então, todos eles arriscaram, mas eu acho que só cronista mesmo, o Rubem Braga, né? Geralmente todos eles fazem outras coisas, que só cronista, só Rubem Que se Braga. dedicou Né? exclusivamente à crônica, sim. É, só Rubem Braga. E Com quem sabe certeza. eu, né? Pronto. Quem sabe Elana eu? Elfael, Freitas Elfael, Oliveira não coube, né? Esses nomes Não grandes coube, não nossos. coube. Meus consultores editoriais, Cid Seixas, o Robert Val, mandou jogar Oliveira fora. Minha mãe não pode saber disso. Vamos ler A Mulher que Fabrica o Dia, pelo menos um pedaço Vamos? aí. Será que dá tempo? Já são. Eu Essa acho live que tua não derruba, não é?
Eu Já acho que passou ele de nos uma hora, viu? esqueceu. Eu acho que eles nos Que maravilha! esqueceu. O povo tá preocupado lá com a votação dos Estados Unidos, não derrubou a gente. Peraí. Mas a gente lê um pedacinho e Vamos, um termina. pedacinho. Eu leio É um a parágrafo e mulher. você lê outro. Pronto. Beleza, beleza. É a mulher quem Então é a fabrica o mulher. dia. Vá, Você começa. que começa. Tá. É a mulher quem fabrica É o a mulher. dia. Vai lá. Duas doidas! É a mulher quem fabrica o dia. Mulher desdobrável, eu sou, olha aí a Adélia Prado. É a mulher quem fabrica o dia. Sem ela, as manhãs não acontecem, o sol não nasce. Tenho pensado muito nessa imagem depois da maternidade e olhando todas as outras mulheres ao meu redor, essa certeza me toma. Sejam professoras, feirantes, diaristas, médicas, balconistas, manicures, bancárias. Sem nossa varinha de condão, o mundo não acorda. Vá. Sem o nosso toque de despertar matutino, o dia não começa pelas casas afora. Para algumas, muitas antes do sol nascer, quando já providenciam as refeições do dia, enquanto ouvem rádio e botam a roupa na máquina ou no tanque mesmo. Quando estava amamentando meu filho, nas madrugadas frias, depois de cada nova sessão, repetia que não suportaria mais um chamado. E para minha surpresa, estava novamente de pé e depois novamente. Mas não somos nós mulheres desdobráveis na maternidade, não, pois não é preciso ser mãe para ser mulher e vice-versa. E há várias formas de ser mãe sem parir. Gestamos muitos filhos pelos caminhos. Somos multiuso em nosso acúmulo diário de funções, como aqueles multiprocessadores dos programas da TV que caímos na cilada de comprar. Filha, mãe, esposa, irmã, profissional, dona de casa, amiga, estudante, enfermeira, psicóloga, só para começar, como a Helena Pera dos Incríveis, sempre esticando mais um pouco nossos braços e abraços, porque esse é o nosso superpoder. Senhoras incríveis que somos, e muitas de nós tiram o pão e o batom do impossível para nutrir seus lares sozinhos, materializando a bela e dura imagem de tirar leite de pedras. Uma vez, li em algum lugar, que já não me lembro, que somos assim por causa do período das cavernas. Enquanto os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam nas cavernas atentas às crias e a todos os perigos que os podiam rondar, como o ataque de feras, por exemplo. Daí desenvolvemos esse olhar e ouvidos periféricos que continuam nos salvando, mesmo milhões de anos depois das cavernas. E ainda haverá sempre espaço para pensar na cor do esmalte, num shampoo milagroso, na bolsa que falta para aquele sapato, com o mesmo empenho com o qual nos indignamos com os graves problemas mundiais. Escrevemos um trabalho importante, ou qualquer que seja nosso labutar no mundo, pensando na manteiga que vai acabar, no presente do aniversário do colega do filho, e ainda passamos os olhos na primeira revista de fofocas que surge em nossa frente. Arvoramos a filosofia, a poesia, a política, a economia, com os mesmos olhos gulosos que não resistimos a uma revista da Avon ou Natura, ou os abelos irresistíveis das promoções, sempre em busca daquele achado que estava só me esperando. E que alegria bem disfarçada temos quando recebemos um elogio por uma roupa que usamos. E com aquela nossa culpa cristã, temos o prazer de dizer: isso, mas foi tão baratinho. Ou mais humildes ainda: isso é tão antigo que tu nem imagina. Talvez seja isso. Nossa magia que faz o sol nascer é tão antiga que ninguém nem imagina. Desconfio também que somos nós que apagamos a lua. Ah, olha aí o título. Pronto, fechamos com chave de ouro. Fechamos! Arrasamos aí no final, com concerto a duas Pois, vozes. então, muito obrigada por ter Deu aceitado o até, eu me convite. senti agora na sala de aula. Eu acho que a gente Mas estava foi dando aula. ótimo. Oh, obrigada, amiga. Foi ótimo, sim. Foi ótimo. Um grande beijo. Acho que agora a live cai Agora não, cai, né? agora derruba a gente. Termina. Termina. Um beijo e fique bem aí, fique com Deus nessa pandemia. Obrigada a todos Amém. pela atenção. E se quiserem rever a live,
tem trecho, tem crônicas inéditas aí, né? A de Alana inteira, inclusive. Certo? Então vai ficar lá no meu canal do YouTube. Beijo. Boa noite, Tchau, gente. Alana. Obrigada. Agora eu Obrigada. vou ver a novela, né, gente? Que eu sou noveleira. Tá bem na hora. Tá bem na hora. Tchau. Tchau. Tchau.